mostrei o canal dessa disciplina que vai se chamar processo de enfermagem. A galera de microbiologia profissional já está. O objetivo é dar o certo. Me falta o tempo, né? Eu ia gravar mais vezes, porque tem mais tempo para gravar. Às vezes, por exemplo, para montar a aula aquela de 4 horas, tem plano, dando a aula, aí você grava a primeira vez que uma aula de 1 hora, você gasta 6. Conhecimento a gente já sabe, né? Não adianta. Conhecimento não dá igual. Mas a minha parte eu fiz. Está gravando? Beleza. Sistematização da assistência de enfermagem. Sistematização da assistência de enfermagem. Doutoras. Quando a gente pensa na sistematização da assistência de enfermagem, a primeira coisa que a gente precisa entender, e é isso que você faz no recorte, só dessa primeira parte, tá? Vai ter 2 gravações na mesma, 2 aulas na mesma gravação. Então aqui, a primeira aula vai ser o que é enfermagem. Isso aqui eu já falei para vocês mais de uma vez. Não precisa copiar não, vem comigo. Isso. Já falo. Isso aqui eu já falei para vocês mais de uma vez. O que é ser enfermeiro? O que significa ser enfermeiro? Enfermeira. O que significa? Cuidar. Então, a primeira coisa que a gente pensa, que a gente já falou mais de uma vez, né? Vamos voltar para cá, para a gente entender aonde a gente vai entrar. O que significa esse processo de sistematização que é o que nós vamos estudar neste semestre. Dentro desse cuidado, né, aqui ele está um triângulo, mas imagina uma pirâmide. Se fosse uma pirâmide, a base dessa pirâmide seria o processo de cuidado. Ok? Então aqui nós teremos o processo de cuidado. É isso que a gente faz, essa é a nossa essência, essa é a nossa profissão. E ser enfermeiro é extremamente difícil, muito difícil. Por que é difícil? Porque nós temos 3 conhecimentos que são totalmente separados uns dos outros, mas nós temos que saber os 3. Por ser muita conhecimento, dificilmente um enfermeiro tem noção dos 3. Professor, você é bom nos 3? Claro que não. Claro que não. Se eu fosse falar, professor, dos 3, qual aonde você consegue navegar melhor? Na primeira parte, que seria primeiro apenas por um efeito didático, a parte clínica. Dentro do processo de cuidado, o enfermeiro é obrigado a clinicar. Nós temos que clinicar. Afinal, nós estamos indo para o hospital para quê? Para cuidar das pessoas que necessitam de cuidado. Dentro desse processo de cuidado, que é associado aos outros profissionais, mas muito interligado ao cuidado, à ação do médico, o nosso processo de cuidado muitas vezes leva a uma cura. Qual que é a diferença básica do enfermeiro para o médico? O médico busca a cura. O médico quer saber qual é o problema, qual é a doença, como é que eu trato essa doença. Tanto que é comum, né, as pessoas irem para o médico para fazer check-up. E o que é o check-up? Ver se você não tem nenhum problema. Você não faz check-up. Porque o nosso trabalho é cuidar. E aí o nosso trabalho de cuidar, junto com o aspecto curativo do médico, se complementa e leva, né, graças a Deus, na maior parte dos casos, ao processo de cura.
Ok? Para vocês entender questões clínicas, nós precisamos entender da biologia humana. Nós precisamos entender muito da biologia humana. Eu não cuido de outros seres, eu cuido de seres humanos. E para entender biologia humana, eu preciso entender tanto da parte microscópica quanto da parte macroscópica. A parte microscópica seria a parte celular e tecidual. Então aqui a gente pega muito histologia ou citologia, bioquímica, biofísica. Sabe que biofísica também tem uma parte macroscópica. Então a gente vai muito nesta linha. E aí aqui nós também pegamos imunologia, microbiologia. E a parte macroscópica desse processo, nós temos anatomia, fisiologia, patologia. Isso são as ciências que vocês estão estudando nesta primeira fase de curso. Faz parte da base clínica. O maior erro é os enfermeiros só visualizarem esta parte. Esse é um grande erro. O segundo grande erro é você estudar esta parte pensando como médico. Eu não sou médico. Vou pegar um exemplo. Estava falando lá do YouTube para ti, né? Olha. Lá no YouTube, né, lá no canal, tem umas playlists de reabilitação de acidente vascular cerebral. É pena que eu não gravei a minha só. Mas está lá, também como eu não gravei um monte de outros pacientes. Mas eu estou gravando tanto a evolução da minha mãe, quanto agora de um outro paciente que Deus colocou no meu caminho aí nesse. Essa semana, uma aluna, né, não sei se vocês tiveram contato com a Georgia, já está para se formar, está já no 10º semestre, me mandou uma mensagem: professor, o que você acha do protocolo do ABC no acidente, no atendimento pré-hospitalar? Eu posso entrar um trombolítico antes do resultado da tomografia? Aí a minha resposta para ela foi: eu sou enfermeiro, isso não é problema meu. Isso é problema do médico. A sua função como enfermeira é o que você, como enfermeira, faz no atendimento pré-hospitalar de um paciente em acidente vascular cerebral. A gente busca muito raciocínio médico e não desenvolve o nosso. Aqui, dentro dessas ciências todas, aqui nós vamos pegar a parte clínica do cuidado. E existem diversas teorias de cuidado, né? A minha família fala que o Vitor enfermeiro ele é duro, né? Mas na verdade o Vitor enfermeiro ele é o mais molenga das minhas personalidades. Ah, mas você pega pesado. Eu falei: sim, eu pego pesado. Ah, por que você pega pesado? Porque o meu processo de cuidado é muito baseado na teoria do autocuidado de óleo. Eu quero que você fique ótimo e nunca mais olhe para a minha cara. Vai viver a sua vida. Vai embora. Vai viver.
E aí, dentro dessa clínica do cuidar, dentro desse processo do cuidar, né, que é baseado em todas essas ciências, cada uma dessas aqui é uma ciência específica. Aqui entra a parte clínica da SAI, sistematização. Da assistência de enfermagem, que é a nossa disciplina. A legislação não usa este nome. Este nome veio do livro, né, lá em 1979, Wanda de Aguiar Horta. Aqui, na verdade, a sistematização, o nome que vocês vão encontrar na legislação é o processo de enfermagem. E esse processo de enfermagem é ele que vai nortear todo o raciocínio e intervenções. Não é mais eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer. Eu faço porque tem toda uma lógica por trás da minha ação. Tem toda uma comprovação científica por trás da minha ação. E é isso que nós vamos aprender ao longo do curso. Então, toda vez que eu vou fazer qualquer procedimento clínico, administrar uma medicação, fazer um curativo, verificar sinais vitais, fazer medidas preventivas para situações de risco, por exemplo, o paciente está muito tempo deitado, faço mudanças de decúbito para evitar lesões por decúbito, faço massagem massativa para evitar constipação, faço todo o processo de cuidado que não tem, né, ele transcende a parte clínica, banho, alimentação, troca de roupa, fazer com que o paciente passeie, né, ter uma interação social. Então, tudo isso é pautado dentro dessa condição clínica e tudo isso está dentro deste processo de sistematização. Tá? A segunda parte, que é extremamente difícil do nosso trabalho, é a parte administrativa. A palavra administração aqui não cabe muito bem, né? É apenas a ciência administrativa. Aqui, na verdade, nós estamos falando de um processo de gestão do cuidado. Percebe? Ali eu tenho uma parte clínica do cuidado. Boa noite, senhor. Aqui eu tenho uma parte administrativa do cuidado. Dando segmento, antes de eu destrinchar a parte administrativa, a sistematização da assistência de enfermagem também entra aqui. Por quê? Porque esta parte da sistematização da assistência de enfermagem, quando vinculada ao processo administrativo, ela vai me gerar relatórios clínicos. E o relatório ele é um documento. Aqui eu tenho dois relatórios clínicos pensando apenas na sistematização, o histórico e a evolução próprio âmbito de enfermagem. Eu não gosto muito da palavra de enfermagem, porque parece que todo mundo da enfermagem pode fazer.
Não, é relatório do enfermeiro, é histórico do enfermeiro. Evolução do enfermeiro. Por quê? Porque o auxiliar não faz, o técnico não faz. Somos nós que fazemos. Nós enfermeiros. Isso é um relatório. O relatório nada mais é do que um documento. É um documento. Além deste relatório, eu tenho um outro documento, que é um documento de orientação dos cuidados a serem executados pela equipe que eu gerencio. Porque aqui na gestão do cuidado, eu faço gestão de recursos. Aí eu tenho recursos humanos. Não sou eu, enfermeiro, que vou fazer muitos cuidados clínicos direto. Quem vai fazer são os auxiliares e técnicos. Eles vão fazer o quê? O que estiver no impresso, no documento de orientação de cuidados. E o nome deste documento de orientação de cuidados, orientação de cuidados. O nome deste documento é prescrição. Documento de orientação de cuidados, ele vem de um outro documento, que é o impresso de diagnóstico dos problemas detectados por vocês, lá tanto no seu histórico quanto no seu recurso. Então, a sistematização, o processo de enfermagem, ele tem um braço clínico e um braço administrativo. Por quê? Porque é com base nesses documentos que eu provo o que eu fiz. Como é que você vai provar o que você fez? Vamos pegar um exemplo: o paciente teve óbito e abre-se uma sindicância para avaliar aquele óbito, tentando detectar um possível erro. Como é que você prova que você não errou? Com base nos relatórios e nos documentos que fazem parte da sistematização. É o que você escreve que te respalda. Não é o que você fala. Não é mas o fulano estava comigo, ele viu. Você escrever. Não. É difícil de provar. Palavras não perdem a pena. Palavras não perdem a pena. Então a sistematização, ela entra dentro desses dois contextos. Percebe? Então eu sou obrigado a administrar. Eu agrupo todos esses documentos. Uma das obrigações do enfermeiro é gerenciar o prontuário clínico do paciente, enquanto esse paciente estiver sob a nossa supervisão, sob os nossos cuidados. Sou eu que gerencio. Mas é o técnico de enfermagem que coloca a folhinha lá. Mas ele é supervisionado por mim. Faz parte da minha equipe profissional. Além desse processo administrativo de gestão de recursos humanos, nós também temos gestão de recursos materiais. Nós temos gestão de recursos físicos. Por exemplo, a Suzane é técnica de enfermagem. Quando ela chega lá na unidade, na rouparia, a roupa já está lá. Quando ela chega na enfermaria, as seringas, agulhas e medicamentos já estão lá. Quando ela vai procurar o prontuário do paciente, o prontuário está ali depois de enfermagem. Por quê? Porque nós, enfermeiros, fizemos aquilo acontecer. Não sou eu que vou pegar a roupa da rouparia e colocar ela lá. Mas eu faço todo um fluxo para que isso aconteça. Da mesma forma, qualquer outro material. Vamos pegar o exemplo do recurso físico. Gestão de recurso físico.
Eu tenho um paciente que apresenta uma doença infecto-contagiosa e ele está num quarto, numa enfermaria, com 2 ou mais leitos. O que vai precisar fazer com esse paciente? Oi? Isola. Percebe que eu já vou ter que pegar um quarto inteiro para uma única pessoa? Eu já estou gerenciando o recurso físico daquela instituição. Pouco importa se é hospital, casa de repouso, pouco importa, precisa ser isolado. E eu faço gestão também de fluxos. Que horas que vão trazer a roupa limpa? Que horas que levam a roupa suja para a lavanderia? Que horas que chega o almoço, as refeições, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar? Que hora que vem retirar os utensílios utilizados pelos pacientes, bandeja, copos, talheres, pratos, para levar para serem lavados? Que horas que acontecem as visitas clínicas? Que horas que acontecem, por exemplo, os cuidados básicos, banho e troca da roupa? Então tudo isso são fluxos. Que hora que eu levo material para a central de material? Que hora que eu busco material de lá ou da farmácia? Então tudo isso faz parte do aspecto administrativo do enfermeiro. E o terceiro braço, então nós somos um ser de 3 braços, ou um ser de 3 pernas. É o aspecto epidemiológico. Quando eu penso num aspecto epidemiológico, eu já estou pensando, na história. Não mais na história de um único paciente, como lá no aspecto clínico. Eu estou pensando na história dessa instituição. Além do aspecto quando eu penso na história da instituição, eu penso em incidências, prevalência, característica, dos usuários. Como é que eles são? É homem, é mulher, é idoso, é adulto, é criança? Essa mulher é em idade fértil, não é? É no processo gestacional ou não? É no processo de climatério? É o pós-menopausa? Que tipo de mulher que está atendendo? É um homem? Que tipo de homem que está atendendo? É um profissional? É atleta? Não é atleta? Incidência, número de casos novos. Quantos casos de infecção eu tive no ano passado? Quantos casos de infecção eu tive no mês passado? Prevalência é os casos que se mantêm. Quantos casos de infecção eu ainda tenho? Quantas contaminações cruzadas eu tenho nessa instituição? Quantas sequelas eu tive por conta ou de um procedimento inadequado, ou de um processo infeccioso? Tudo isso, pouco importa se é no ambiente extra-hospitalar ou intra-hospitalar, é a história daquela instituição, daquele local, a história da instituição. Então eu vou trabalhar com todos esses contextos, Quantos pacientes aqui em média têm lesão por pressão? Paciente idoso, ele se hospeda na minha unidade de repouso com a pele íntegra. Quantos idosos após um ano de hospedagem desenvolveram um processo de lesão por pressão? E qual é a característica dessas lesões? Grau 1, grau 2, grau 3? Quantos idosos, quantos casos vão pegar de doenças
virais intestinais tivemos no último verão. Neste verão que nós estamos vivendo, comparado com o verão do ano passado, houve um aumento do número de casos, houve a manutenção do número de casos. Então, todos esses contextos epidemiológicos, eles me levam à melhora do raciocínio clínico e me levam à melhora também do processo administrativo. E aqui, nesses contextos epidemiológicos, tudo isso aqui são documentos que devem ser preenchidos, ou seja, um aspecto administrativo. São impressos, que são desenvolvidos, são documentos que são preenchidos. Então, para nós sermos enfermeiros, nós temos que saber essas três coisas. E tudo isso dessas três coisas não é muito difícil se enfermeiro. É muito difícil ser enfermeiro. Por isso que muitos enfermeiros se perdem na prática. Ah, professor, por que eu não sou apenas um administrador hospitalar? Não, meu filho, porque o administrador hospitalar ele não vai pensar no processo de cuidado. Ele não vai ter o toque humano, ele não vai ter o contato com o paciente. E nós não somos administradores frios, nós não somos epidemiologistas que ficam sentados no processo, nos cálculos matemáticos rebuscados da epidemiologia. Não, eu também não sou médico. Um médico só clinica. Ele até tem os impressos que ele preenche, mas ele não é o responsável por gerar o impresso, por armazenar esse impresso e por guardar esse impresso depois que ele foi preenchido. Ele não é o responsável. Ele apenas preenche o documento. Somos nós que guardamos tudo. Então, quando entra um paciente numa enfermaria, o médico vem, avalia o paciente, dá o diagnóstico médico, faz a prescrição, na maior parte dos casos, medicamentosa, se houver necessidade de outras intervenções, ele também faz as outras intervenções, mas a maior parte dos casos é a intervenção medicamentosa. E vai embora. E este mesmo paciente fica conosco. Eu preciso entender o diagnóstico que o médico fechou para essa pessoa. Eu preciso entender da farmacologia. Que afinal é a minha equipe que vai administrar esses medicamentos. Eu preciso entender desta patologia, ou seja, o que pode acontecer com essa pessoa. E eu preciso, além disso, exercer os processos de cuidado. Além disso, eu preciso dizer qual é o profissional que vai acompanhar, qual é o leito que ele vai ficar, separar o material dessa pessoa, selar pelo material dessas pessoas e depois quantificar toda a história dessa pessoa junto com todas as outras pessoas que estão lá. É muito difícil o nosso trabalho. Então a nossa disciplina, ela vai navegar aqui, ó. E a epidemiologia também entra na sistematização quando eu penso na evolução e quando eu penso nas prescrições de cuidado. Olha, eu já tive diversos casos de lesão por pressão grau 1. A partir do momento que nós trocamos os colchões protetores, os que antes eram de espuma fixa, para os colchões, sei lá, de ar variável, ele vai se enchendo de acordo com a programação que ele tem, houve uma redução do dado epidemiológico, que foi aplicado à condição clínica da sistematização. Até aqui, dúvidas, angústias, frustrações?